Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Oda, sou pastor aqui de Lagoinha, Cuiabá, e é um grande prazer estar com vocês aqui. E eu vou fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Você vai clicar e vai compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhecer. Você vai curtir e você vai assistir até o final, pelo amor de Deus. Porque a gente está gravando um vídeo aqui que a gente vai falar sobre a Bíblia. É maravilhoso esse tema e a gente está aqui. Eu não estou sozinho, por isso que eu falo a gente. Eu estou aqui com a pastora Lígia. Se apresente, pastora, por favor. Que legal, gostei, hein? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Lígia. Estou pastora aqui em Lagoinha, Cuiabá, junto com o pastor Oda, mais alguns pastores. E nós estamos aí à frente do culto de ensino. E é por isso que nós estamos aqui, né, pastor? Exatamente. E nesse podcast a gente vai falar sobre algo que a gente estudou tem um tempo, né? Que foi o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. A pastora Lígia trouxe um estudo pra gente, ela vai falar um pouco pra gente, a gente vai conversar sobre o tema. E eu já dando um spoiler, a gente vai falar sobre amor, né? Pastor, mas é muito legal, assim, sabe? A gente poder ter o privilégio de falar essas coisas em um podcast, né? Porque existem podcasts de todos os jeitos. Eu sou fã de podcast. Eu pego ali no escritório, sento ali para trabalhar e fico ouvindo podcast e vai embora. É bom que a gente consegue assistir parcelado, dependendo da Parou, duração do chegou podcast. alguém para atender, você para, vai para outro lugar, faz o que tem que fazer, depois volta, pega de novo. E quando você fala de podcast da Bíblia, é melhor ainda. Por quê? Verdade. Porque quando a gente faz o nosso devocional ali, é claro que a gente está também se aprofundando um pouco na medida do possível, cada um com a sua ferramenta, né? Com certeza. Mas quando a gente fala sobre a palavra de Deus, é interessante a gente ter uma análise, de repente, ou uma revelação de Deus de uma visão diferente. Isso, e o bom é porque, como tem várias pessoas falando sobre isso, a gente vai ter várias visões sobre isso. Isso, eu acho que eu né? falava sempre no GC que quando você estuda um estudo, né, qualquer que você está fazendo, Deus fala uma coisa para você. E aí, para outra pessoa, Deus fala outra coisa. Exatamente. E cada um na sua realidade, sendo ministrado no mesmo texto, no mesmo capítulo, sobre uma coisa diferente. Exatamente. Olha que legal, né? Acho que é isso que a palavra fala, que vai se renovando, né? Esse entendimento do que a gente está falando. E quando a gente fala de 1 Coríntios 13, que a gente fala do amor, é algo muito atual. É verdade. Né? Porque a frase que Deus é amor não é uma frase que só é dita por quem crê. Mas muita gente deturpa isso. É verdade. Então, por isso que esse estudo é tão importante. Quando a gente fala sobre o amor, a gente vê, já entrando aqui no estudo, a igreja de Coríntios, a gente estava falando sobre isso antes de começar o podcast, né, pastor? A igreja de Coríntios era uma igreja que estava situada em vamos dizer assim, em um lugar muito corrompido. Um lugar que era cheio das concupiscências da carne, cheio de imoralidade. E aí Paulo, ele estava ensinando a igreja a importância do amor acima de qualquer outra coisa. Exatamente. E aí a gente estava conversando, né, pastor? Até tive a dúvida, assim, de falar, pastor, mas assim, por que ele veio falar de amor e nessa intensidade ali? Porque lá no capítulo 12, se você for parar para ver, que foi até o estudo que você deu, ele fala ali sobre os dons e sobre a importância do corpo inteiro, né? Para conseguir executar aquilo que tem que ser executado. O braço não é melhor do que a perna, nem a cabeça é melhor do que o pé. Cada um funcionando na sua parte. Cada um funciona de uma parte e cada um tem a sua importância. E aqui no capítulo 13, ele já vem falando sobre o amor, que o amor supera tudo isso. Não existe nada que possa ser maior do que o amor, porque além da igreja ser uma igreja corrompida, estar numa cidade corrompida, a igreja estava se corrompendo por conta de dons, por conta de posições. Até por conta da cultura da cidade, né? Igual a gente estava conversando antes. Porque hoje a gente pode falar, eu amo pizza e eu amo a Deus. Para nós que somos desse lado do mapa, o amor, ele pode ser usado como uma palavra para tantas coisas. Nossa, já pensou? E na língua deles, tinham vários tipos de amores diferentes. Né? Então, ele precisou alinhar o que era o amor de Deus. O que é esse amor de Deus, né? E você tá falando aí, eu tô
eu tô trazendo muito para nossa realidade, sabia, pastor? Porque a gente vive uma realidade de liberalismo muito grande. Então, Exatamente. é uma libertinagem muito grande. E a gente acaba tendo algumas falas, assim, eu acho que você já deve ter ouvido falar, inclusive, existem igrejas que se intitulam como igrejas cristãs, que trazem esse tipo de amor totalmente corrompido. Inclusive, hoje eu vi um vídeo no TikTok muito interessante, falando sobre isso. O rapaz, ele falava assim, a Bíblia ensina uma coisa e nós deixamos que os nossos desejos e os nossos hormônios se sobressaiam em cima daquilo que Deus ensinou, trazendo uma fala sobre amor, sobre aceitação. E aí aqui no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele vem ensinando de verdade o que é o amor na prática. E aí você foi falando, fui falando, cara, a gente vive tanto isso. Eu não sei qual era a fundo o nível que a cidade de Corinto vivia sobre essas perversidades, né? Eu não sei, talvez você consiga me falar melhor que isso. Mas hoje nós também vivemos um negócio absurdo. Sim, sobre aquilo que é realmente o amor, aquilo que de fato a Bíblia ensina, até que ponto a gente está fazendo com que esse amor seja efetivo, ou que a gente está usando esse amor em função dos nossos próprios desejos, do nosso próprio ego. E é tão forte que se a gente tem um entendimento errado do que é o amor, a nossa liberdade ela é privada. Porque a verdadeira liberdade vem desse ambiente que a gente entende o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus ele é a expressão da liberdade. Uau! A Nossa, gente está livre falou tudo. por conta desse amor. E se a gente não entende o que é esse amor, a gente não está verdadeiramente livre. Igual você falou, a gente vai tentando alimentar o nosso ego, o nosso prazer. E isso é a nossa prisão. Porque a gente não vive liberdade, a gente vive libertinagem, sem entender o que é o amor de verdade. Achando que está fazendo uma coisa que não é. Exatamente. Né? Achando que está vivendo uma coisa que não é. Tá vendo a importância da Bíblia como manual de vida mesmo? Né? E aí, a gente tem um problema também em alguns lugares, algumas igrejas, né? E que elas vão para um outro lado. Se a gente tem um lado a libertinagem, com esse entendimento errado do amor, do outro lado a gente tem a religiosidade que vai trazer o cumprimento acima dessa liberdade. Então a gente fica preso da mesma forma. Você já pensou? São dois extremos. Dois extremos que são baseados em um entendimento errado do que é isso que Paulo está falando. E são tantas coisas, né, pastor? A gente vai conversando, a gente vai pensando. Já pensou? Eu acho que a igreja aprisionou por muitos anos. Ainda tem aprisionado por muitas pessoas que talvez necessitassem apenas do amor verdadeiro. Exatamente. Né? Que Jesus nos deu. Inclusive, nessa pregação de domingo, Deus falou muito comigo a respeito disso e dos contextos que a gente vai vivendo na vida. Mas eu lembrei muito do The Chosen. E eu acho que de todas as coisas que eu já assisti na minha vida, aquela representação da figura de Jesus é a figura que mais expressa amor de todas. Porque o Jesus humano, né? O Jesus humano, exatamente. Que ele não via nada além da humanidade e da necessidade daquela pessoa em conhecê-lo, em uma mudança de vida, em uma mudança genuína. E aí ele pegava em leprosos, ele abraçava a prostituta. Já pensou? Ele abraçava a pessoa que estava totalmente contra o sistema dos fariseus. Até as coisas simples, tipo, Jesus ria, chorava. Né? Que às vezes a gente não tem essa ideia porque a gente ou está em um desses dois extremos e a gente acha que Jesus não é um humano. Exatamente. E aí a gente acaba duas coisas. Privando que as pessoas que realmente precisam dele encontrem a ele ou a gente acaba se privando de conhecer o verdadeiro amor de pai. Exatamente. Aí entra no assunto da paternidade. Né? Exatamente. Porque tem uma figura sobre Deus que ele nunca viveu na família e acaba se privando do verdadeiro amor de Jesus. Mas, cara, o tanto de almas que isso já ceifou. Você já pensou, pastor? Né? É por isso que a gente precisa entender quem é Deus a partir do que a Bíblia fala e não a partir do que a gente acha. Do que a gente viveu. Porque muitas vezes a gente não teve um pai presente e a gente acha que Deus é esse pai que é ausente.
E às vezes até teve um pai presente, mas foi um pai autoritário. Exatamente. Um pai que expressava amor de uma forma que não é o verdadeiro amor, porque é a forma que ele aprendeu. Né? Um pai que a forma dele de mostrar para você que estava amando é suprindo uma necessidade financeira, por exemplo. Colocando comida em casa, mas não tinha a presença, não tinha o abraço, o toque. E Deus, ele é literalmente tudo isso. E olha como que funciona. Eu estava falando do pai que ele supre essas necessidades. Ele supre a falta do dinheiro, ele supre a falta da comida. Isso acontece quando a pessoa vem na igreja tentando barganhar. Nossa, você Tentando falou que estava na minha cabeça. Dar Falou tentando exatamente o que estava na minha pagar cabeça. por algo, vamos dizer assim. Eu vou dar minha oferta porque eu quero receber. Isso, sabe, você falou, na hora que você falou, eu estava pensando sobre outra coisa que também encaixa, o servir. Servir também. Cara, tanto de gente que vem na igreja achando que o servir vai comprar algo com Deus, ou que ele vai ser mais amado, que vai ser mais aceito. Mas tudo isso é fruto de rejeição. E o servir ainda é mais sutil e é mais perigoso, porque a pessoa está fazendo uma coisa para Deus e ela pode não perceber por anos que ela está barganhando com Deus. Exatamente. Porque ela vai vir servir no domingo, mas o coração dela não está ali. Eu acho que é isso que acontece com quase todas as pessoas, sabia, pastor? Eu, como pastora de voluntários, eu recebo pessoas falando assim: pastora, se acontecer tal coisa, eu vou poder continuar servindo? Só que não para pensar no que tem por trás. Ela está mais preocupada no fazer do que no ser curada, no que ser tratada, no que ser cuidada, no que restabelecer a sua conexão com Deus, a sua conexão de filho mesmo, entender o verdadeiro amor de pai, entendeu? Suprir aquele buraco. Porque é tudo em busca de uma aprovação, em busca de um olhar, em busca do amor. Verdade. Já pensou, pastor? E aqui a Bíblia fala isso. E aí ele fala assim, ó, lá no versículo... Enfim, ele fala: se não tiver amor, serei como o bronze que soa e o sino que retine. Aí eu fui pesquisar um pouco para ver que bronze que soa que é esse sino que retine. E aí a gente vê, estudando um pouco sobre a história, que eles faziam sinos misturando o ouro com algum outro metal mais barato, ou o bronze com algum outro metal mais barato, para render aquilo ali. Só que aquele material ficava oco por dentro. E quando eles tocavam o sino, ele saía um barulho tão estridente que feria o ouvido de qualquer um que estivesse perto. Meu Deus. Agora você imagina, se eu não tiver amor, eu vou ser inconveniente. Ou eu vou ponto de incomodar quem está em volta. Incomodar quem está em volta. Meu Deus. Eu vou fazer um barulho tão estridente que eu vou ser irritante e inconveniente. Meu Deus. Já imaginou? É o que acontece. Eu estou dentro da igreja servindo. Talvez eu não sei por que eu estou ali. Talvez eu tenha uma ferida. Talvez eu não tenha paternidade. Então eu acabo me tornando alguém que não era para eu ser. E acaba sendo uma pessoa que, além de tudo, atrapalha quem está ali entendendo o que é para fazer. Aí ele não desenvolve, impede o outro de desenvolver, se torna uma bolha no calcanhar da liderança, porque não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, não consegue ver aquilo que realmente está faltando ali. E isso tudo porque não entendeu a verdadeira essência do amor de Jesus. E eu acredito que era isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, sabia? Porque lá no capítulo 12 ele fala sobre os dons, ele fala que Deus tinha entregado os dons para aquelas pessoas, mas elas estavam se achando superiores aos demais irmãos que não tinham os mesmos dons. Virou e aí, status. Isso. E aí, ou eles estavam numa bolha, achando que eles eram superiores, ou eles não eram vazios, era igual o sino. O sino oco. Fazia barulho, incomodava todo mundo, vazios. Mas não tinha transformação. Exatamente. E é isso que acontece, talvez. Talvez não, com certeza. Não, com a gente não acontece não, né, pastor? Só muito, né? Só muito. Pessoas preocupadas com escala, pessoas preocupadas com servir, sem entender. Uma vez eu ouvi uma frase que falava que uma pessoa preferia... Eu estou tentando lembrar de quem que é a frase, mas falava que preferia 10 pessoas que entenderam o chamado do que 1000 que estão ali só para cumprir escala. Meu Deus.
Então, assim, porque quem entende o chamado, quem entende por que ele está ali, quem entende o que é o amor, quem entende isso, ele não vai se preocupar em cumprir, em fazer, porque ele entendeu o que é esse amor. E eu acho curioso porque você vê que o tema amor, a gente começa falando sobre amor, e quando a gente vai entrando nele, a gente vai vendo que ele toca todas as partes. Né? Ele toca todas as partes que influenciam na igreja, tanto no servir como no ser. Porque a pessoa, ela não sabe por que ela está fazendo, mas ela também não sabe nem, em algum certo ponto, quem ela é. Quem ela é, já pensou? Porque ela vai estar aqui, cumprindo uma escala, achando que ela é uma coisa, provavelmente copiando alguma pessoa que está fazendo. Ou ansiando ser alguém que ela não é. Exatamente. Ansiando ser quem está lá no altar. Ansiando ser a liderança dela. Lugar. Achando a posição. Um lugar. A posição. Isso tudo porque não entendeu o verdadeiro significado. Porque qual que é o significado do Evangelho de Cristo? É o amor. Né? O nosso primeiro chamado é levar a redenção para as pessoas. O amor de Jesus. Que foi restaurado. É a reconciliação. Né? O ministério da reconciliação. Exatamente. Né? Isso é o quê? É o amor. É a expressão do amor. A expressão do amor de Jesus por nós. E enquanto a igreja não saber que é esse amor aqui, que Paulo está falando, que é o amor, as pessoas não vão conseguir servir. Elas vão se cansar. É o pastor Márcio que fala que fazer a obra de Deus não cansa. Né? Então, é muito disso. Se você não está fazendo do jeito certo, você vai estar se cansando. Nossa, você está falando aí outra coisa, vem à minha mente. Você está vendo como que um assunto, ele revela mesmo a misericórdia de Deus sobre nós? Isso fala muito sobre o nosso ministério também, sabia, pastor? Sobre o pastoreio. Porque, querendo ou não, trabalhar com pessoas não é fácil. E não é só sobre o pastoreio de pastores, aquelas pessoas que têm o PR na frente, mas o pastoreio de líderes, de GC, de líderes de departamento. Cara, é muito difícil, porque o amor é o quê? Ele é paciente, ele é benigno, ele não se irrita. Ele não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Se aí, for ver, todo dia a gente precisa pedir perdão. O que você tem exercido? O que eu tenho exercido? Olha a reflexão sobre o que é o amor. O que é verdadeiramente o amor. Por isso que na minha pregação, eu estou até aqui com a anotação. Aqui a gente tem duas coisas para descobrir. O que é o amor, que o texto ensina pra gente, e o que não é o amor, que vem logo em seguida. Mas é isso, o amor é paciente, ele não é ciumento. Meu Deus do céu, a gente não consegue desempenhar nem 2% do que realmente é o amor. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu acho melhor não, para não expor pessoas. Né? Mas essa questão do amor, então, como que a gente poderia definir o amor para quem está vendo? Então, a gente pode definir o amor em 3 pontos. O que é o amor, certo? Na verdade, a natureza do amor ela é definida em 3 coisas, em 3 pontos. O que é o amor, o que não é o amor e o que ele faz. O que é o amor? O amor é paciente, o amor ele não arde em ciúmes, ele não se ensoberbece, ele não procura os seus próprios interesses. Tudo isso está no versículo 4. Um versículo só já fala praticamente tudo do que o amor é. Olha lá, o amor é paciente, é bondoso, o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro, não exige coisas que sejam a sua maneira. Isso tudo não é irritável. Meu Deus do céu, se tiver um monte de esposa e marido assistindo aqui, fala a Deus. Nem é rancoroso. E aí no versículo 6, no 5 e 6, ele já começa falando que não é o amor. O amor, ele não é ciumento, ele não é presunçoso, ele não é orgulhoso, ele não é grosseiro, ele não exige que as coisas sejam a sua maneira, ele não é irritável, não é rancoroso, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Então, a gente já descobriu o que é o amor, a gente descobriu o que não é o amor, e lá no versículo 7 e 8 ele fala o que o amor faz. Se você conseguir entender de verdade o que é o amor, você automaticamente vai estar entendendo que não é o amor. E isso precisa ficar muito fresco na nossa mente. Para que quando a gente... E isso aqui faz parte do fruto do Espírito.
Uhum, Por isso que a com nossa certeza. oração todos os dias ao acordar precisa, Senhor, me ajuda a manifestar o fruto do Espírito. Exatamente. E aí, mergulhar na palavra. Se for necessário, estudar isso aqui todos os dias, porque é tudo sobre pessoas. Tudo. E tudo se você sobre for pessoas. pensar, tudo isso, ele já está disponível. Exatamente. Porque a maioria das Nossa. pessoas fala, eu não consigo ser assim. Eu não consigo ser Por paciente. que não? Eu não tenho paciência. Eu falo, não, você tem acesso a isso. Exatamente. Se você tem o Espírito Santo, você tem acesso a isso. O que está Porque faltando? o que está faltando, então? O que está faltando você fazer? Essa é a reflexão. Às vezes a pessoa, ela não entende que ela tem esse acesso. Mas E aí, às hoje vezes, vocês ela não estão quer. entendendo. Mas agora quem está ouvindo não tem mais desculpa. É. Então, assim, se a gente for ver, o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não Nossa. maltrata, não procura seus interesses. E quando a pessoa, eu acredito que quando a pessoa ela estuda isso e ela tem isso sempre muito vivo na mente dela, no momento certo em que ela precisar, o Espírito Santo ainda vai trazer isso para ela. Por isso que E nesse todo dia momento- nós temos que pedir ao Espírito Santo para lembrar-nos disso. Exatamente. E nesse momento ela vai ter que fazer uma escolha. Exatamente. Porque a gente precisa entender aquilo que eu falei, é tudo sobre pessoas. Qual que é o sentido da vida, gente? Ó, filosofando já. Se for parar para pensar, qual que é o sentido da vida, pastor? Sim. Não existe nenhum sentido maior do que levar à reconciliação. Porque nós já encontramos o sentido da vida. Se for assim, você vai pensar em servir pessoas. Exatamente. Não adianta você achar que você nasceu para estudar, casar, ter filho e depois. Né? E aí? Você vai conseguir... Ah, eu quero viajar bastante. Aí você viaja bastante E aí, depois. quero Uma comprar hora uma casa, aí acaba. comprou. Quero comprar uma Porsche, comprei. Quero comprar não sei o quê. E aí, qual que é o sentido disso de verdade? É tudo sobre pessoas. Nós nascemos e morremos com um direcionamento e um sentido. Deus já sonhou algo para nós aqui. Mas a gente precisa entender que o amor é uma escolha. É a mesma uma coisa do escolha. casamento. Você não vai Exatamente. viver a paixão para sempre. Você vai escolher amar quem está do seu lado. Independente das doideiras, das esquisitices, independente. O amor é uma escolha. E aí é onde ele fala. O que o amor faz? Quando... Isso vai contramão ao mundo, hein, pastor? Muito. Muito. Quando contra mim. você escolhe o amor, que nunca desiste, que nunca perde a fé, que sempre tem esperança, que sempre se mantém firme, o amor, aí você vai colher os frutos desse amor. Quando você escolhe permanecer no amor, você vai entender que a transformação vai vir de fato. E não é só na sua vida, mas na vida de quem está sendo atingido. Imagina só, eu dei até esse exemplo no culto. Eu estava passando no TikTok, que às vezes eu assisto TikTok. E apareceu uma menina, eu acho que talvez alguém que estiver ouvindo vai saber quem que é. E ela é muito... Ela é carioca, fala com aquele jeitão. E ela é muito explosiva, assim. Ela fala que a gente precisa devolver a loucura das pessoas, se elas te tratarem com loucura. E aquilo veio bem de encontro ao amor, sobre isso que eu estava falando, que foi na semana. E ela falou que estava no metrô, voltando do centro, e ela estava sentada assim num banco normal e tinha um rapaz universitário sentado no banco da frente, que era um banco para pessoas com necessidades especiais. E a porta do metrô abriu e veio andando um senhor manco. E ele dava para ver que ele estava muito irritado. Ele já veio esbravejando lá de trás. Quando ele chegou perto da porta, o rapazinho viu o que ele estava vendo, começou a arrumar as coisas dele para levantar, para que ele se sentasse. Só que antes dele chegar, ele já começou a dar esporro e gritar com o cara, falar um monte de coisas desagradáveis. E tinha alguns caras assim em pé que começaram a falar para ele que não precisava daquilo, porque o menino já estava levantando. Só que assim mesmo ele falou mal do menino, sentou e beleza. Aí ela fala assim que ele estava tão pé da vida que ele acha que não precisava ele fazer aquilo, porque todo mundo estava vendo que ele era aleijado. E a fala dele ao entrar era: eu sou aleijado, eu tenho que sentar, não sei o quê. E aí ela fala que ela ficou quietinha na dela. E a cadeira dele era de frente para a cadeira dela. Ele sentou, passou 5 minutos calado mexendo no celular. Do nada ele levantou o olhar e falou assim: pega esse celular aqui e me ajuda a arrumar esse trem aqui que eu não estou sabendo mexer. Aí ela falou que
como ela cutucou onça com vara curta, ela devolveu à altura aquilo que ele estava falando. Na hora que ele foi dar uma de louco com ela devolveu dando uma de louco com ele. E aí foi onde começou o impasse, porque de uma alteração causou uma confusão. Sim. Que os caras que estavam em pé tiveram que intervir. Ele ficou assustado, mas ele veio batendo boca de novo. Se fossem 2 homens, talvez, teria caído na... piorar. Aí é onde... pior, né? Aí é onde eu pensei, cara, se talvez ela tivesse rebatido esse cara de uma forma totalmente diferente ou contramão aquilo que todo mundo esperava que fosse feito, talvez esse cara tivesse sido tão constrangido que até ele mesmo parasse para pensar e refletir sobre as próprias atitudes. Se ela tivesse tratado ele com amor, se ela tivesse tratado ele se colocando em uma posição, de repente, que muitas pessoas acham que é inferior. É por isso que a gente está falando aqui que quando a gente para ler esse versículo, esse capítulo, talvez muitas pessoas orgulhosas, com o ego ferido, machucado, vão achar, não vou fazer isso, que eu vou estar me humilhando. Sim. As pessoas elas vão pisar em mim se eu fizer isso. Mas isso é o que a palavra diz. E ela fala também que quando você fizer essas coisas, aí ele fala, um dia, a profecia, as línguas, o amor não desiste nunca, o amor nunca perde a fé, o amor tem esperança, ele se mantém firme. E quando isso acontecer, quando você conseguir expressar esse amor na contramão do mundo, a vida das outras pessoas vai ser impactada de uma forma diferente. Então, as outras pessoas elas vão poder ver que você é um reflexo de Jesus e talvez aquilo traga uma autorreflexão. Sim, com certeza. E aí, é isso que eu estava pregando e estava falando. Na verdade, eu estava refletindo, estava pensando. Eu falei, Senhor, a minha humanidade está gritando aqui. Porque, cara, se alguém vier gritar comigo, o que eu vou fazer? Eu vou ser paciente? Vou ser amoroso? Olha que palhaçada, cara. E olha que... Já pensou? Eu tive uma situação dessa uma vez. No início, eu já tinha uns anos de caminhada e uma pessoa me ligou, né? Você estava falando, eu lembrei dessa. Uma pessoa me ligou e ela foi grosseira com a minha esposa. Eita. Né? E aí ainda mais com a esposa, né? Minha esposa estava grávida, né? Meu Deus. E aí eu peguei o celular e aí espiritual, né? Crente. Comecei a bater boca com ela. Espiritual, crente. Eu falo que eu enrolei toda a minha espiritualidade e tava dando na cabeça da pessoa. E aí mas você falou mesmo. Eu comecei a entrar na onda, né? E aí eu comecei a discutir com a pessoa. E aí, no meio de tudo aquilo, era como se eu estivesse ouvindo uma palavra no meu ouvido, assim. Aí eu falava, eu até busquei aqui qual que era o versículo. Falava assim, que a resposta delicada acalma o furor. Aí, tá vendo? Aí eu parei de falar. No meio da briga, eu parei de falar e eu fiquei em silêncio. E a pessoa continuou falando mais uns 3 minutos, assim, percebeu que eu fiquei quieto. E aí ele falou assim, você tá aí ainda? Aí eu falei assim... Não queria ficar xingando sozinho. Ele não queria, ele queria que eu ouvisse, né? Aí eu falei assim, o senhor me perdoa, porque eu acho que a gente começou errado, eu me exaltei e tal. Pedi perdão pra pessoa. Em 3 minutos ele falou, olha, você me surpreendeu agora. Ele esperava outra coisa. E tal. É o que a gente esperaria de qualquer pessoa. E aí terminou. Ficamos 10 minutos discutindo. Em 3 minutos eu resolvi. Podia ter acabado com isso Eu falei assim, antes. podia ter acabado. Não precisava nem ter começado se eu tivesse entendido o que era esse amor. Eu já passei por situações aqui na igreja assim também. Porque quando a gente fala sobre pessoas, é muito difícil lidar, né? E aí teve pessoas e situações que foram bem assim. Esses dias, até numa pregação, na primeira pregação da pastora Nathalie, não sei se você estava, o pastor Hugo falou sobre uma pessoa, antes de nós mudarmos para cá, que pediu um tempo com ele, onde ele falou por 3 horas, acabou com ele. E aí a gente para pensar que tem momentos que não adianta fazer nada. A não ser manifestar o fruto do Espírito, que é o amor. Porque a carne grita, isso, né? porque a gente quer se defender, mas é Deus que nos justifica. É claro que fala assim, pastora, mas eu vou ficar sendo trouxa? Não é isso. É óbvio que existem momentos em que Deus vai mandar você falar algo, né? Que vai mandar você se colocar, você vai precisar fazer isso.
Mas existem momentos em que Não vai ter o que fazer. exatamente. E aí manifestar o amor pode ser a salvação daquela pessoa. E não manifestar pode ser a ruína daquela pessoa. É verdade. Quantas pessoas você não conhece, pastor, que já saiu da igreja por conta de uma palavra, de um desentendimento? Ixi, por muito menos. Exatamente. Por Então, muito menos, você vai estar prestando conta daquela pessoa para Deus. Porque uma palavra sua, um comportamento seu pode determinar o futuro daquela pessoa. É claro que não depende só de você, né? Mas, se você seguir a risca o que a palavra de Deus diz, é claro que, obviamente, que vai deslizar em algum momento. Mas você seguir a risca aquilo que a palavra de Deus fala, talvez, se você conseguir que uma pessoa só continue e que ela vá até o fim, valeu a pena. Valeu a pena. Eu acho que o ponto-chave desse entendimento do amor é entender que amor não é paixão, não é um sentimento, é uma escolha. É. A gente precisa escolher por esse amor todos os dias. Exatamente. E que, por mais que a gente erre, a gente não erra porque quer. A gente tropeça e a gente tem alguém que tá por nós, o nosso advogado, e a gente pede perdão, se arrepende e a gente vai caminhando, não pecando, né? Igual o pastor Márcio fala, que a gente pode ficar um dia sem pecar, isso, uma a gente pode ficar uma sem semana pecar, sem... a gente pode ficar um mês. A gente pode. Ocasionalmente a gente vai cair, mas a gente pode pedir perdão e a gente muda e a gente tem que continuar no amor, entendendo que esse amor não é o básico. É a base que a gente precisa. E aí é onde nós vamos alcançar pessoas que talvez a gente não alcance hoje. Como, por exemplo, os intelectuais, que são muito céticos, né? Sobre tudo que a palavra diz ou sobre a verdadeira realidade das coisas, né? Porque a Bíblia também é muito subjetiva, né? Sobrenatural. Sim. Nós talvez vamos alcançar as classes que hoje não são alcançadas, que já foram muito feridas pela igreja, como as classes, né, que são menosprezadas mesmo pela igreja, que são os homossexuais, né? As pessoas que trabalham vendendo corpo, né? Fazendo coisas ilícitas. E essas pessoas também merecem conhecer esse amor, né? Jesus morreu por todos. Exatamente. Né? E não existe nada de ruim em virem como estão. E é claro que aqui dentro Deus vai fazer a verdadeira transformação. Mas qual é o amor que nós estamos oferecendo para essas pessoas, né? Durante tantos anos a igreja foi massacrando essas pessoas, sabe? Como se elas fossem um monstro ou um bicho de 7 cabeças, mas pessoas pecadoras como nós. Né? E havia eu acredito que uma divisão não declarada, né? Porque você falava, eu preciso alcançar pessoas, eu preciso alcançar multidões, eu preciso alcançar aquelas pessoas que ainda não conhecem. Mas aí, quando chega uma pessoa tão diferente daquele padrão, essa pessoa, você não vai falar. As pessoas não falavam que ela era excluída, mas na prática elas eram. E é por isso que tantas não ficam. E às vezes até tentava não fazer exclusão, né? Mas é uma cultura tão entranhada em nós, e é por isso que a gente precisa aprender o que é o verdadeiro amor. Porque, de fato, não faz sentido. Sem amor, nada faz sentido. Não vai fazer sentido. Não tem nada que faça sentido sem o amor. Se a gente for pensar, se for ver tanto essa carta de Coríntios, tem tanta coisa, tantos problemas nessa cidade de Corinto, que você fala assim, cara, não é possível que a nossa cidade está pior do que Corinto. Corinto tinha um verbo que você pecar como em Corinto. Meu Deus. Então, tipo assim, era um lugar tão ruim que as pessoas falavam que estavam pecando como em Corinto. Será que a gente chegou nesse nível? Não, e agora outra reflexão, pastor. E mesmo assim a misericórdia de Deus pairou sobre aquele lugar. Exatamente. Porque Paulo foi lá, fundou uma igreja e aquela igreja estava fluindo em dons e trazendo... Já pensou? É meio fora do nosso entendimento. Pensar que ele fala que vocês estão fluindo nos dons. Numa cidade onde a cultura é tão complicada. Porca, né? Era uma cultura porca, extremamente e totalmente sem padrão nenhum do que é religiosidade, do que é espiritualidade, do que é sequer relacionamento interpessoal, o que você pode ou não fazer. Já pensou? E ainda assim a misericórdia de Deus estava lá. Encontrou. Quem somos nós?
E aí na quem fila somos do nós pão. pra fazer alguma coisa quando alguém chega diferente? E a gente tá bonitão aqui dentro da igreja, achando que é melhor que os outros. É, Só porque tem um PR na frente, só porque tem um líder na frente. eu acho que é esse tipo de sentimento que Paulo tá combatendo. Igual você falou ali ainda agora. Questão do não se ache melhor porque vocês estão salvos. Porque isso não é mérito de vocês. Sabe o que eu É lembrei? mérito de Cristo. Lembrei da afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Tudo aconteceu. Mas mesmo assim, se não tiver amor, Isso quer dizer que dá para acontecer muita coisa que são coisas de Deus, mas que não tem. não se iluda, porque Deus usa até uma mula, usou até uma mula. Né? Né? Deus usa os falsos profetas hoje em dia. Ah, com certeza, porque se for ver a questão mesmo da libertinagem da religiosidade, é um entendimento errado de quem Deus é, do que é o amor. Meu Deus. É você pegar, por exemplo, tudo isso. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, e transformar isso numa lista que vai ser um método para você se encaixar naquele padrão. Porque acha que é de fora para dentro que é a transformação, quando na verdade é de dentro para fora. Porque é o Espírito que opera isso, e não a gente. Eu acho que isso que tinha que ser tema para formação e forja do caráter da liderança. Não adianta você dar um monte de ferramentas se não tiver o básico, né? Que é o amor. E literalmente, a igreja Curva de Rio, aqui é as piores pessoas. Não adianta você falar assim, fulano fez isso, fulano é isso. Os casos que eu pego de acusação por conta do que fez no passado. E aí? Como que você recebe uma pessoa e continua condenando essa pessoa pelos erros do passado? Não tem como. Isso não é amor. Deus, ele fala que ele pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento. Não é que a pessoa vai ser... Não vai sofrer as consequências. Claro que as consequências virão. E às vezes ela vai perpetuar por muito tempo, dependendo do tamanho do rombo que você fez lá no passado. Exatamente. Mas ainda assim, quem sou eu para não mostrar o amor e a gratidão de Deus? Gratidão não. E não ser grato a Deus pelo resgate. Porque ele tirou aquela pessoa das trevas e trouxe para cá. Porque aquele sentimento de que essa pessoa, ela pecou mais do que eu. Essa pessoa é pior do que eu. Não, na verdade difícil, não tem pior, pior ou melhor, né? Eu sempre falo quando eu vou ministrar, eu falo assim, gente, a gente tem um palco aqui por questão de logística. O palco aqui, na verdade, é só para quem tá lá no fundo enxergar melhor. Mas a minha condição e quem tá aqui em cima é a mesma de vocês aí. E é isso que eu acho que falta um pouco da igreja entender. Eu não queria entrar nisso. Mas é a cultura da estrela. Qualquer coisa. eu acho que eu não vou tirar, não. Mas a cultura de deixar as estrelas ali, sabe? E aí, às vezes, a gente coloca pessoas no palco ali. E às vezes a gente se coloca no palco. E aí a gente esquece que o amor, que na verdade supera é Jesus que isso. tem que estar ali. Supera tudo isso. E vou falar pra você, pastor, tantas pessoas, quando a gente começou a igreja, sabe? Não que isso não aconteça hoje, mas era uma realidade que eu vivia. Hoje eu já vivo outra realidade. Mas quando a gente era menorzinho e tal, quantas pessoas não foram resgatadas pelo simples fato de serem recebidas com um abraço, um aperto de mão? Aí você começa a ter a dimensão da falta de amor que tá lá fora. As pessoas, elas buscam um abraço. E esse abraço pode mudar toda a história e a trajetória dela, porque aqui dentro ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir respeitada, coisa que talvez nunca aconteceu lá fora. Ela vai entender que aqui dentro, mesmo com tanta diversidade, cada um é de um jeito, né? Às vezes os gênios não se batem, mas ainda assim existe o fruto do Espírito sendo manifestado em todos os relacionamentos. Talvez. Exatamente. Era para existir, né? É para ser. Exatamente. Mas é porque o pessoal confunde. Eles acham que quando a pessoa chega, principalmente Lagoinha tem muito disso, acha que aqui você pode fazer qualquer coisa.
Mas a pessoa chega e isso não quer dizer que a gente vai ser conivente com o pecado, porque não Aqui somos. ela vai ser exortada em amor. É aquele lance de venha como está, mas não permaneça como está. É. E aí, porque a gente recebe bem a pessoa, mas a gente vai falar o evangelho. É. E o Espírito Santo vai transformar essa pessoa. E não a gente. Né? E é esse ponto, a gente também não consegue transformar Não. ninguém. Aí não adianta você grudar que nem um carrapato na cabeça do irmão, da irmã, achando que só porque você tá vigiando ele 24 horas por dia, ele não vai fazer o que ele tava fazendo antes, se ele não for confrontado pelo Espírito de verdade. A gente faz o que dá, né? Exatamente, você entrega a palavra em amor, e se a pessoa deslizar, você traga, corrige novamente, em amor, e acompanha. Claro que às vezes você vai ter que ser mais duro, Sim. mas é a correção do filho, do pai com o filho. Mas aí você né? corrige porque você ama também. Exatamente, é tudo, É tudo sobre isso. tudo sobre o amor. Porque assim, eu uma vez falei que o maior ato de amor era você confrontar o pecado da pessoa. Porque se eu for pensar, Misericórdia. a pessoa que tá pecando, ela tá condenada. É. Então, quando eu confronto alguém que tá pecando, não é porque eu sou melhor do que a pessoa, mas é porque eu amo ela e falar, cara, se você continuar nesse caminho, você tá condenado. Você vai continuar condenado. Então, a maior expressão de amor que a gente pode ter com alguém é exortar alguém. Eu tô querendo te mostrar que é verdade. Eu tô querendo te mostrar, sabe? não é? Porque A eu te questão amo. aqui não é que eu sou melhor do que você. A Porque questão eu te aqui amo, é exatamente. esse caminho que você tá trilhando vai te levar pra condenação, que você já tá. Né? Então, você vê como que é um assunto que tem tantas coisas que dá pra conversar, né? É. Eu Mas acho que acaba caindo sempre na mesma coisa. Se não tiver amor, não vou ser nada. exatamente. Nada. Não existe nada que eu possa fazer sem o amor. Né? E aí você pode até ir, mas se for, não vai ser no seu eficaz. Né? Você vai sozinho, meu filho. Porque o reflexo de Jesus é esse, é o amor, não tem jeito. Não tem. E a gente sempre vai cair nisso. E eu acho que esse capítulo 13, em especial, da carta de 1 Coríntios, é um capítulo que todo mundo deveria estudar. E que devia ser pregado na igreja, eu acho que todo mês. Pra pessoa entender. Eu acho que ele e o Sermão do Monte seriam duas coisas que poderiam estar assim, sempre sendo repetidos, porque são coisas que a gente precisa ter na nossa mente muito bem fresca, guardado, né? E eu acho que, não sei, você já parou pra pensar qual que é a maior lição que a gente pega de tudo isso? Eu acredito que é a gente entender que quando a gente fala que Deus é amor, a gente não está falando de um sentimento de alguém que vai aceitar tudo o que eu faço, mas de alguém que vai procurar o melhor e que não é um sentimento, mas ele escolheu isso. É uma escolha. É a escolha de entregar o seu filho por uma humanidade que desistiu dele, que não quis ele. Nossa, meu Deus. Então esse é o tamanho do amor que Deus teve por nós. E a gente entender que isso vai muito, muito mais além do que uma placa de uma igreja. Isso vai muito além do que uma religião. Isso vai muito além do que até a própria frase que fala que Jesus é amor. Porque às vezes é muito superficial para algumas pessoas, porque elas vão falar que Jesus é amor, então eu posso ser do jeito que ele me criou. E isso não é verdade. Porque você já está deturpado por conta do pecado. A nossa essência é pecaminosa, né? Então, assim, eu acredito que é entender que Jesus é a expressão do amor aqui. E aí, eu acho que é aí onde a gente precisa renovar a nossa fé dia após dia. Exatamente. Porque é óbvio que os acontecimentos da vida, eles vão nos roubando a verdade, né? Não que nos roube, mas a gente vai jogando tanta coisa por cima e vai abafando aquilo que verdadeiramente é importante, né? Porque multiplicação de ser importante, né? Porque desempenhar minha liderança é importante. Dar frutos ali onde você está é importante. Cuidar da minha família é importante. Mas o que é
realmente mais importante? A forma como eu caminho, será que expressa Jesus de fato? Uau, é isso aí. E renovar todos os dias aquilo que você precisa renovar, que é a sua mente voltada para a essência e o básico. Não adianta você ter discussões de Calvino e Armínio e não sei o quê, e eu sou de tal religião, eu sou de tal, minha igreja tem tal placa. Não adianta nada disso se não tiver amor, que é o básico de todo cristão. É isso. Como que os missionários, eles alcançam tantas pessoas? Na África, por exemplo. Não é levando dinheiro, é óbvio que tem a comida, tem as coisas, mas é um simples abraço, é eles estarem ali, é o acolhimento, é a base do evangelho, não tem jeito. Então larga tudo que você está fazendo hoje, tudo, e volta à essência. E cada vez que você estiver sendo deturpado e corrompido por coisas que não são o verdadeiro foco do evangelho, porque tudo é o evangelho, não vou falar para você que não é, né? Multiplicar a GC é o evangelho, fazer uma boa gestão no meu departamento é o evangelho, né? Ser um bom pastor, levar boas palavras, bons sermões é o evangelho, mas o que é a verdadeira essência do evangelho? Todas essas coisas são consequências. Exatamente. Então, para tudo que você está fazendo e vem. A nossa igreja é conhecida como uma igreja de coração generoso. E isso eu tenho aprendido com o pastor Hugo todos os dias. A ter um coração generoso, porque essa é a essência do evangelho. E não é só a generosidade no dinheiro, é generosidade em doar o seu tempo, em doar o seu ouvido para fazer uma escuta, sabe? Você não é psicólogo, você não precisa dar uma devolutiva, mas fazer presente é expressar o amor. Só de você estar ali, de ouvir o que a pessoa está falando, uma queixa, algo importante que aquela pessoa está entalado aqui, isso é o amor, as pequenas coisas. E chega de almejar coisas grandes, porque isso tudo é consequência, que nem você falou. Quando você faz o básico daquilo que Deus te mostrou para fazer, Ele acrescenta dia após dia, e aquilo que vai acontecer lá no futuro é consequência de algo que você está fazendo aqui. Então, se você tem uma palavra, de nada adianta você dar braçada para alcançar se você não tiver o básico, que é o amor. O que você está desempenhando na sua casa? Porque Ele vai sustentar tudo. Exatamente. Sem o amor, tudo Quem vai que você cair. está sendo na sua casa? Às vezes você está sendo um bom líder de GC aqui na igreja, mas lá na sua casa você não fala, não tem paciência, não tem domínio próprio, não, é cheio de ciúme, né? Maledicências. Você criou um personagem. A roupa Então, da igreja a sua é a roupa da uma casa. coisa não condiz com a outra, uma coisa não fecha com a outra. Não tem como Deus te prosperar dentro dessa realidade. Aí você vai estar dando braçada e um passo atrás do outro, você vai estar indo sozinho. Subindo o morro sozinho. Coisa que era para você estar anos-luz na frente, você está aqui atrás. Por quê? Porque você não desempenhou e não entendeu o que é o verdadeiro evangelho. Não entendeu a essência do evangelho de verdade. É o que é o evangelho de verdade. O evangelho é o amor. Você expressar o amor na sua essência. Você não entender o que é o amor, entender o que não é o amor. E aí você vai viver as consequências do amor. Né? E às vezes a gente dá ênfase muito maior para as consequências. Aí tá buscando, obrigada. Buscando o amor de qualquer forma, o fruto, sendo que nem plantou direito. Né? Aí vai frutificar o quê? Vai frutificar o que se você não tá plantando direito? Plantou banana, quer colher uva? Não vai colher uva, não. Aí não vai dar certo. Eu acho que pra gente concluir essa nossa conversa sobre amor é entender, então, que o amor é a base do evangelho. Né? Jesus veio e Ele nos trouxe o ministério da reconciliação, e então a gente tem que agir em amor com as outras pessoas, entendendo que a gente não é melhor do que ninguém por conta disso. E que esse amor todo vem de Deus. E é algo que vem de Deus, passa por nós, atinge pessoas e volta como adoração para Deus. É isso mesmo. É bem isso. E que é esse o estilo de vida que a gente precisa ter. A partir desse entendimento. E quando falta amor, quando falta esse entendimento, a gente tem que se voltar para a palavra. É isso mesmo. E cada um na sua essência, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu lugar. Cada um desempenhando o papel que lhe foi dado hoje. Independente de onde Deus vai te colocar amanhã. Mas se você foi colocado aqui, vendendo salgado, venda salgado com amor. Se você foi colocado para pastorear, pastoreie com amor. E assim Deus vai
operando na sua essência, na essência do Espírito dele que opera através de mim, de você, de quem está ouvindo o podcast. E aí sim você vai estar caminhando do jeito que Jesus quer que a gente caminhe. Amém. Né? Então, acho que é isso. O amor é superior a todas as coisas. E o amor verdadeiro, o amor de Jesus. Esse é o verdadeiro amor. É isso aí, pastor. É isso, gente. Queria agradecer você que ouviu esse podcast. E vou dizer mais uma vez, compartilha, eu sempre quis falar isso. Compartilha esse vídeo, curte, manda para todo mundo, para aquele seu amigo que está desviado, manda no grupo da família, manda para todo mundo. E a gente se vê no próximo podcast. Até mais.